Fala turma, boa noite. Pessoal, nessa aula nós vamos falar o que é duration, beleza? Galera, levando em consideração, tá? Nós temos dois tipos de duration, tá? Duration de Macaulay e duration modificada, beleza? Depois no final eu tenho um exemplo para a gente fazer também a duration de carteira, tá? Mas eu quero primeiro, a gente vai falar sobre essas duas aqui primeiramente, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que seria a duration de Macaulay, tá? Duration de Macaulay é o tempo médio em que um investidor pode esperar receber os pagamentos de juros principal de um título, certo? Quanto maior a duration de Macaulay de um título, maior será sua sensibilidade às mudanças na taxa de juros. Isso significa que, à medida que as taxas de juros aumentam, o preço de um título com uma duração maior cairá mais do que um título com uma duração menor, e vice-versa. Portanto, a duration de Macaulay é uma ferramenta importante para os investidores que desejam controlar o risco em suas carteiras de investimentos. Ok, galera? Duration modificada. O que é a duration modificada? A duration modificada é uma ferramenta útil para ajudar os investidores a gerenciar o risco de impostos de juros em suas carteiras de investimentos, pois permite que eles avaliem como as mudanças nas taxas de juros afetarão o valor de mercado dos seus títulos. Ela é calculada levando em consideração o tempo até o vencimento de cada pagamento de cupom e o principal do título, bem como as taxas de juros atuais. Show de bola, pessoal? Galera, aqui eu trouxe um resumo e algumas características sobre a duration de Macaulay. O que realmente é a duration de Macaulay, tirando os termos técnicos, tá? É o prazo médio ponderado de que se espera receber os rendimentos e o valor principal aplicado em um título de renda fixa. Sem delongas, a duration de Macaulay é isso, galera, em resumo, tá? É um prazo médio para me saber quando que eu vou receber aquilo que eu apliquei, tá? Porque a partir daquele prazo, daquela certa data, eu vou saber que dali para frente vai ser a minha rentabilidade, beleza? E aqui, galera, para títulos bullets, que são os títulos sem cupom, tá? O que acontece? A duration de Macaulay é igual à sua maturidade, tá? Por quê? Por causa que a gente não calcula a duration de Macaulay para títulos bullet. Então, para títulos bullet sem cupom, tá? A duration de Macaulay é igual à sua maturidade, que seria seu prazo de vencimento. Tá beleza? Para títulos com pagamento de cupom, que daí vem a diferença, pessoal, deveremos calcular a duration de Macaulay, tá? Então, se eu tenho um título pré-fixado com um pagamento de cupom, tá? Eu consigo, tá? E devo, tá? Calcular a duration de Macaulay, ok? E aqui eu trouxe para vocês sobre a fórmula da duration de Macaulay, tá? Que seria o quê? O fluxo de caixa, tá? Vezes o tempo dividido por 1 mais, tá? Porque aqui eu vou estar falando em taxa de juros e eu tenho que dividir isso por 100, regra da matemática financeira, elevado ao nosso período, tá? Dividido pelo valor presente de todos os fluxos somados, ok?
tá? Eu sei que olhando assim é complicado a gente ver essa fórmula, mas a gente vai levar agora para a parte real, né? Na prática, resolvendo um exercício que eu trouxe aqui para vocês. Então, assim, o que diz o nosso problema aqui? Supondo um título com valor de R$1.000, tá? E 4 cupons anuais de 6%, que seria R$60, com a taxa de juros do título também em 6%, tá? Ao ano, então eu vou aplicar a minha duration de Macaulay, tá? Primeiro, o que eu faço aqui? Eu faço o meu fluxo de caixa, tá? Que são o quê? São 4 fluxos de caixa de R$60, que é o 6% de 1.000, né? O título está valendo 1.000, R$60, ok? Nesse fluxo de caixa, pessoal, na regra da duration de Macaulay, eu faço o quê? Eu coloco o último fluxo, tá? Junto com o valor de face, o valor nominal, o valor que vale o título. Então aqui o que eu faço? Ó, o fluxo 1, fluxo 2 de 60, fluxo 3. No fluxo 4 eu vou colocar os R$1.000 mais os 60, que é o que eu vou receber no final, né? Eu vou receber o meu valor de face mais o valor de cupom, que seria o quê? Seria os R$60, como exemplo que eu acabei de dizer. Beleza? Nesses 4 anos aqui, tá? Então vamos lá. Revertendo tudo isso para a nossa fórmula, eu tenho que transformar, tá? Cada fluxo elevado ao seu período. Então, no caso aqui, ó, o primeiro que eu fiz? O cupom vezes 1, que é o fluxo 1, né? Dividido pelo quê? Por 1 mais a taxa de juros dividido por 100. Beleza? Então, dá 1,06. No segundo fluxo, o que eu fiz? 60 vezes 2, porque é o segundo fluxo, tá? Segundo ano. Dividido pelo quê? 1 mais a taxa de juros dividido por 100. Elevado a 2, galera. Não esqueçam que à medida que for tendo fluxo, vocês vão colocando em ordem, tá? Subsequente aqui, ó, ele sendo elevado e também multiplicado. Beleza? Então o que eu faço? O valor de cupom vezes, aqui ó, um exemplo, terceiro fluxo. Terceiro ano, vezes 3, dividido por 1 mais a taxa de juros dividido por 100, elevado a 3. No último ano, eu vou receber o valor de face, mais o valor de cupom, vezes 4, dividido por 1 mais a taxa de juros, dividido por 100, elevado a 4. Beleza? E os R$1.000 da onde saiu? Os R$1.000 são todos os fluxos de caixa somados, ok? Então, nós temos um resultado que vai dar o quê? 3,673 anos, ok? E aqui vem o quê? A duration de 3,673 anos representa a maturidade média do título. Beleza, galera? Então, é assim que a gente transforma o nosso problema para a fórmula. Tá? Não esquecendo dos detalhes que eu mencionei em relação à medida que você for pulando os anos, pulando os fluxos. Não esquecendo de elevar ao lugar de fluxo subsequente ao que vocês estão somando. Beleza? E aqui, galera, eu trago algumas propriedades da duration de Macaulay, tá? A duration é medida em anos, tá? Por quê? Por causa que a maioria dos nossos títulos, elas são de anos, vencimento é de ano em ano, né? Então, a duration é medida em anos, tá? A duration de um título bullet, que é o título sem cupom, é igual à sua maturidade, ao seu vencimento. Não é possível calcular duration para títulos pós-fixados. Então quer dizer o quê?
que para títulos pós-fixados, a duration é igual a 0. Quanto maior o cupom, maior será o valor presente dos fluxos de caixa e menor será a duration, ok? Então, assim, o básico, galera, quanto maior ser o cupom, menor o tempo vai ser para mim recuperar o dinheiro que eu apliquei, certo? Quanto maior o prazo de vencimento de um título, maior será a sua duration, ok? Quanto maior o yield, juros de mercado, menor será a duration. Show de bola? Galera, e agora? Vamos falar sobre a duration modificada. Igual eu fiz anteriormente com a duration de Macaulay, eu vou resumir para vocês o que seria a duration de Macaulay, duration modificada, tirando os termos técnicos. Então vamos lá, duration modificada é a medida de sensibilidade de um fluxo de entrada e saída de ativos em relação à mudança na taxa de juros. Simples, galera. Simples assim. E como que eu faço isso? Qual que é a fórmula da duration modificada? É a duration de Macaulay dividido por 1 mais a yield to maturity. Ok? Então vamos para o exemplo, em números. O que acontece? Supondo que eu tenha o meu yield to maturity de 10% ao ano, tá? E uma duration de Macaulay de 3,5 anos. O que eu faço? Coloco na forma duration modificada, 3,5 anos, dividido por 1 mais 0,10, porque eu tenho que dividir por 100, regra da matemática financeira quando é porcentagem, que vai dar o quê? 3,1818. Show de bola? E acontece o que, galera? Quando os juros são elevados em 1%, tá? O preço do título cairá em 3,1818%. Quando os juros são reduzidos em 1%, o preço do título vai subir em 3,1818%. Ok? Beleza? E aqui, galera, como eu tinha falado para vocês logo no começo da aula, existe também a maneira da gente calcular a duration de carteira, tá? E como a gente calcula a duration de carteira, tá? Simples, galera. Vamos lá. Duration de carteira igual, tá? Bom, assim, ó, vocês estão vendo que eu tenho três títulos, né? Título X, título Y e título Z. O que eu faço na duration de carteira primeiramente? Eu pego o peso da carteira vezes a sua duration. Então, como eu tenho que dividir por 100 regra da matemática financeira, tá? Como é porcentagem, eu venho e faço o quê? 0,60 vezes 3,40, ok? Como são 3 títulos, eu vou fazer isso com os 3 títulos. Venho, somo, né, o peso da carteira vezes a duration, tá? Então eu faço o que aqui, ó, no segundo exemplo? 0,30 vezes 2,80 mais 0,10 vezes 1,90, tá? A minha duration de carteira aqui eu tenho 3,07. Beleza? E agora, a minha yield to maturity de carteira, como que eu faço? Eu faço o seguinte, eu faço o peso da carteira vezes o seu yield to maturity. Mas, como são 3 títulos, mesma coisa, 0,30 vezes o yield to maturity do segundo título. Mais 0,10 vezes 12, igual a 9%. E agora, para mim saber a minha duration modificada, como que eu faço? Pego a duration de carteira,
divido por 1 mais 0,09, que é o resultado aqui, que é dividido por 100, né? Que vai dar igual a 2,8165%. Beleza, galera? Então, assim que se calcula as duration. Show de bola? Valeu, rapaziada!